Henker que vive duas vezes. Capítulo 292. Poseidon, 4. Amigo. Ele estava ainda mais confuso. Yon-woo já havia passado algum tempo na torre, mas ainda podia contar nos dedos de uma mão todos os relacionamentos próximos que estabeleceu. E se eles fossem seus amigos? Khan ou Doyle? O Regimento Fantasia, um dos 4 novos clãs emergentes, era grande e muitas coisas eram conhecidas sobre seus membros. Porém, quase não havia informações sobre o primeiro esquadrão, que comandava todos eles. Sabia-se apenas que alguns jogadores exalavam carisma absoluto e convenceram 10 Henkers a estarem do seu lado, e os jogadores que estavam abaixo deles formavam o Regimento de Fantasia de hoje. Havia apenas suposições sobre o líder do Regimento Fantasia. Ninguém sabia a verdade. Uma pessoa tão escondida o conhecia? Havia apenas 2 pessoas que surgiram em sua cabeça. Khan e Doyle. Ele falhou todas as vezes que tentou procurá-los ou ouvir notícias sobre eles. Yon-woo às vezes se perguntava se eles estavam mortos ou se haviam se aposentado e retornado ao seu planeta natal. Se estivessem vivos, deveriam ter deixado rastros em algum lugar, mas ele não conseguiu encontrar nada. Mas se um dos 2 fosse o líder do Regimento Fantasia? É possível, mas é mesmo, poderiam os 2 se tornar muito mais fortes nesse curto espaço de tempo? Os 12 líderes do clã do Regimento Fantasia eram todos famosos por serem Henkers. Alguns deles eram de alto escalão que passaram do 70º andar. Para ser o líder desses jogadores, você teria que ter as habilidades e também o carisma que igualasse ou superasse o deles. Na torre, a magia que atraía as pessoas em direção a um indivíduo era o quão grande era seu poder marcial. No entanto, mesmo que Khan e Doyle fossem fortes, era difícil imaginar que tivessem crescido tanto em tão pouco tempo. Yon-woo, que tinha dicas e informações de seu irmão, mal era um Henker alto agora. Mas se Khan e Doyle tivessem se tornado tão poderosos nesse período de tempo, não há como os rumores não se espalharem. Claro, não era completamente impossível. Se o líder do clã escolhido tivesse uma reputação ou algo que fosse suficiente para compensar sua falta de habilidades. E se foi isso que atraiu as pessoas para eles, talvez fosse possível. Não sei sobre Doyle, mas talvez Khan. Doyle era inteligente, mas emotivo. Ele era simpático, mas era difícil para ele receber lealdade absoluta. No entanto, Khan era diferente. O cara que Yon-woo pensava ser um psicopata completo parecia emocionado, mas na verdade era bastante lógico. Ele foi decisivo e tinha a magia de atrair as pessoas. Se tivesse a chance, ele definitivamente poderia criar uma força poderosa. Quem quer que tenha sido, Yon-woo não conseguiu descobrir, então perguntou a Kreutz. Quem é o líder do regimento? No entanto, Kreutz balançou a cabeça. Desculpe, eu não posso te dizer isso aqui. Ele é o alvo de algumas pessoas. Eu tenho que cumprir as regras para o bem da segurança dele. Yon-woo estreitou os olhos. Você está me dizendo para ir ver alguém que não conheço? Isso faz sentido para você? Falando daquele amigo, que é tão difícil de avaliar, o que você quer que eu pense? Vou me desculpar novamente, mas não podemos te contar, não importa quantas vezes você pergunte. O que podemos dizer é que confie no homônimo do Regimento Fantasia e em mim. Kreutz bateu no peito com o punho, como se realmente quisesse que Yon-woo confiasse nele. Se ainda está difícil de acreditar, o líder do regimento mandou uma mensagem de que em breve sairá do treinamento fechado, então só até ele chegar, gostaria de acompanhá-los. O líder do regimento pode se encontrar conosco mais tarde. Claro, será um grande empreendimento. Kreutz parecia ser muito leal ao líder do regimento. Ele estava trabalhando duro para evitar que o líder fosse exposto ao público, ao mesmo tempo que organizava um encontro entre eles. Yon-woo percebeu que ele estava sendo cuidadoso caso rejeitasse a oferta. Normalmente, nesses casos, era o lado oposto quem teria vantagem sobre Yon-woo. Entendo, então é isso que ele não quer desobedecer às ordens do líder. Pelo que Yon-woo viu, Kreutz definitivamente não era alguém que deveria estar sob o comando de alguém. Com base na maneira como ele se comportava e na aura elegante ao seu redor, sua habilidade como líder era notável. Era um estilo completamente diferente de Bentek, mas também semelhante em muitos aspectos. Mais do que tudo, sua força não faltava em comparação com Yon-woo ou Bentek. Alguém que conseguiu ter a lealdade absoluta de tal pessoa. Yon-woo ficou curioso sobre o líder do regimento. No entanto, ele não podia simplesmente seguir as instruções de alguém que não conhecia só porque estava curioso. Seus olhos dracônicos mostraram-lhe que não havia mentiras, mas ainda havia algumas partes suspeitas. Seria mais convincente se você se livrasse das pessoas suspeitas de lá. Yon-woo apontou para os olhares que sentiu seguindo desde a luta contra Tritão. Havia todos os tipos de olhares. Suas aparências e habilidades variavam. Isso significava que não era de apenas um lugar, mas havia muitos que o seguiam. Embora eles não soubessem que haviam sido detectados. Yon-woo apenas fingiu que não os viu. No entanto, ele identificou claramente onde eles estavam. Era para matar todos eles com suas sombras caso algo acontecesse. Kreutz inclinou a cabeça, sem saber o que Yon-woo estava tentando dizer, e começou a rir depois que seu subordinado sussurrou algo em seu ouvido.
Essas são 2 das 6 novas estrelas. Seria mais estranho se você não atraísse a atenção deles. Ele estava ouvindo a palavra pela primeira vez. 6 novas estrelas? Quem são eles? Você não sabe? Kreltz reagiu como se fosse estranho. Explicar. Eu acho, se você se concentra no treinamento individual e na subida de andares, talvez não saiba. É um nome relativamente novo, mas é bom verificar ocasionalmente as mudanças na torre. Yon-woo assentiu sem dizer nada. Ele sabia que não sabia muito sobre as novidades da torre. Na tribo de um chifre, ele só tinha feito treinamento fechado e, na torre, estava tão focado em subir os andares que não teve tempo de verificar. As 6 novas estrelas são super novatos como você que causaram alvoroço depois de entrar na torre. Novatos? Correto. A explicação de Kreltz foi simples. Após a destruição um tanto silenciosa de Valpurnisnashit por causa da guerra entre a tribo de um chifre e o dragão vermelho, inúmeras forças emergentes estavam surgindo. Novas pessoas qualificadas apareceram e mostraram seus talentos. As 6 novas estrelas eram um nome para aqueles que estavam no topo delas. O acumulador, Caim. Beleza mágica, Edora. O líder do regimento. O governante Rei Bentek. Doutor Destino, Rano. Sem rosto. Junto com os líderes dos 4 novos clãs emergentes, você e a filha da família Cheongran da tribo de um chifre foram adicionados. Eles foram chamados de candidatos aos próximos 9 reis e simbolizaram a mudança de geração. É claro que Dr. Doom e Facelis são bastante antigos para serem incluídos na nova onda. Mas não há como negar que eles podem desafiar os 9 reis. Yon-woo pareceu um pouco surpreso depois de ouvir todos os nomes. Edora? Os 4 novos líderes de clã emergentes eram óbvios porque eram os chefes de seus respectivos clãs. E ele também mostrou suas habilidades no ataque Valpurnisnashit, então não havia mais muitos que duvide a 100 de suas habilidades. Porém, ele não sabia que Edora faria parte disso, então ficou um pouco surpreso. Sua amiga, Magic Beauty, está atualmente concluindo o 42º andar. Ela está surpreendendo a todos com seu ritmo rápido. A maioria das pessoas está pensando que ela obterá rapidamente a qualificação de classificadora no 50º andar. Ele ouviu dizer que ela estava no 35º andar quando saiu da aldeia. Parecia que ela havia subido mais 7 andares durante esse tempo. Considerando como os níveis se tornaram mais difíceis nos andares mais altos, o ritmo claro de Edora era incrivelmente rápido. Ela subiu o 42º andar mais rápido do que o 35º andar. Um jogador cujo ritmo aumentava à medida que subia. Além disso, ela era filha daquele que todos consideravam o mais forte da torre, o Rei Marcial. É claro que as pessoas estariam prestando atenção. Além disso, pelo que Kreltz disse, ela sempre teve o rosto inexpressivo, como o de uma boneca. Ela não trabalhava com mais ninguém, e se ela pensasse que alguém se aproximava dela para usá-la, ela o cortava impiedosamente. Havia até alguns rankers entre eles, então ninguém foi capaz de desafiá-la facilmente. A razão pela qual ela recebeu o apelido de Magic Beauty foi por causa de sua personalidade fria e maneirismos. Ela até tem alguns seguidores porque eles se apaixonaram por esse lado dela. Há alguns que se autodenominam Magic Beauty Star. O apelido é tão engraçado que não é. Embora ela não pareça se importar. Magic Beauty Star era grande o suficiente para ser considerado um acréscimo aos 4 novos clãs emergentes, caso eles se organizassem. Yon-woo assentiu silenciosamente, pensando. Fante deve estar com muito ciúme se sabe. Fante ficava com ciúmes facilmente. Então provavelmente teria inveja da fama de sua irmã mais nova. Claro, Yon-woo não estava dizendo que era ruim. Ele provavelmente estaria mais motivado e trabalharia mais. Por um lado, ele também estava grato a Edora. Edora não gostou de revelar suas habilidades. Não era como se ela tentasse escondê-los, mas ela não gostava de se exibir. A razão pela qual ela estava causando tanto alvoroço foi provavelmente por causa do pedido de Yon-woo. Eu quero que você se torne mais forte. Essas palavras motivaram Fante a entrar em treinamento fechado e motivaram Edora a escalar também. De qualquer forma, essa é a situação atual. Os 8 grandes clãs estão ocupados destruindo uns aos outros nos andares superiores, tentando reivindicar a herança do dragão vermelho, e nos andares inferiores, os 4 clãs emergentes e as 6 novas estrelas estão mostrando seu poder. Também. Kreltz enfatizou suas palavras. Aquele que está no topo é você, Caim. Yon-woo não disse nada por um momento e olhou para trás. Os incontáveis olhos que ainda o observavam de longe. Eles provavelmente eram dos 4 clãs, jogadores habilidosos iguais a eles ou subordinados dos 8 grandes clãs. Quem quer que fossem, significava que os holofotes da torre estavam sobre ele. Yon-woo percebeu que sua guerra com Tritão teve um impacto maior do que ele pensava. Mas deve ser desconfortável e irritante ter todos aqueles olhos te seguindo. Você tem que se concentrar na guerra com Tritão, mas não sabe como eles podem incomodá-lo. A maioria deles espera que você diminua o número de tritões ou os destrua completamente. Yon-woo olhou para Kreltz novamente. Então você está me dizendo para receber sua proteção se não quiser ser incomodado? Se você não gosta de como isso é expresso, que tal trabalhar juntos? Ou você pode dizer que nos contratou. Nós o ajudaremos a se encontrar com o líder do regimento e você poderá se concentrar na guerra com Tritão sem ser interrompido.
Eu posso me proteger. Você está dizendo que só atrapalharíamos? Então farei com que a cavalaria volte. Em vez disso, está tudo bem. Mesmo sozinho, então permita-me segui-lo em silêncio. Yon-woo zombou em descrença. Parecia que Kreltz estava planejando segui-lo, não importa o que ele dissesse. Por um momento, ele pensou em afugentá-lo lutando contra ele, mas então ele teria que lutar contra todos os cavaleiros da ilusão, e as habilidades de Kreltz estavam no mesmo nível das de Bentek. Então era possível que o dano do seu lado fosse maior. Então ele desligou esses pensamentos. Não havia nada que ele pudesse ganhar lutando com o Illusion Knighted. Ele não precisava transformar pessoas que tinham boas intenções em relação a ele em seus inimigos e, agora, ele tinha que se concentrar na guerra com Tritão. Ele precisava pegar Bentek de alguma forma. Eventualmente, Yon-woo acenou com a mão. Tudo bem, faça o que quiser, mas não a cavalaria, eles são irritantes. Entendido. Kreltz assentiu, olhando para o Illusion Knighted. Então, todos começaram a se espalhar, distanciando-se entre eles. Era para protegê-los de ataques à distância e evitar intervenções externas. Os jogadores que tentavam se aproximar de Yon-woo começaram a se afastar ainda mais. O Illusion Knighted foi um dos grupos mais poderosos do regimento Fantasia. É claro que eles não gostariam de lutar contra eles. No entanto, ainda havia olhares que não se afastaram. Todos eles estavam segurando suas auras. Mas mesmo assim sua presença vazia podia ser sentida. Eram pessoas que não ficaram aquém de Kreltz ou pessoas que poderiam derrotá-lo. Yon-woo pensou que poderiam ser os outros 5 New Stars ou um segundo grupo. Há muitas pessoas fortes dentro da torre, de fato. Os 2 olhos de Yon-woo tornaram-se profundos. Além disso, não pretendo trabalhar com você. Se você quiser me seguir, você está por conta própria. Não se preocupe. Yon-woo zombou. Você deveria pensar antes de responder. O que? Suek. Kreltz estava prestes a perguntar o que ele queria dizer. Mas Yon-woo de repente abriu suas asas de fogo e deu um salto do chão. Ele usou o Blink e o Wind Path. Num piscar de olhos, ele deixou o oásis. Kreltz ficou perturbado. As habilidades de movimento do Hoarder já eram bem conhecidas. Não foi fácil seguir Yon-woo com a armadura pesada que ele usava. Parecia que ele teria que correr furiosamente sob o sol escaldante. Ele suspirou e assobiou com o polegar e o dedo médio na boca. Fuite. Só então, um wyvern de 3 metros de comprimento veio voando até ele. Foi o meio de transporte do Illusion Knighted e seu orgulho, o Flying Dragon. Kreltz montou no wyvern com facilidade e puxou a coleira em volta do pescoço. Ele teria que voar um pouco para alcançar Yon-woo. Espere. Ei, isso não é justo. Temos nos movido confortavelmente até agora. Teremos que correr como o inferno agora. Tahahaha, aposto que isso também será divertido. O jogador confirmou que Yon-woo e o Illusion Knighted estavam se movendo e se levantaram lentamente. Todo o corpo do jogador estava coberto por bandagens brancas como uma múmia, e era difícil dizer seu sexo ou idade. Sob as bandagens, vozes diferentes conversavam entre si. Era como se houvesse várias pessoas em um único corpo. O famoso jogador que nunca havia mostrado o rosto ao mundo, o jogador não identificável, Facelis, bateu levemente no chão. Estamos nos mudando. Ao ouvir as palavras do mago negro vestido, todos os outros magos que o seguiram se levantaram. Era o clã do Doutor Destino e seus discípulos, Necrópole. Eles desapareceram através de um portal vermelho no chão. Toda a vida de onde estavam foi sugada, e tudo secou e morreu.